Bom, vamos iniciar a primeira parte aqui de sinalização de trânsito, tá bom? Matéria extremamente importante, cai de 5 a 7 perguntas na prova. A partir de agora, acompanha essa bolinha vermelha na tela aqui, ó, é meu mouse, tá bom? Para você entender bem a explicação da matéria. Disposições preliminares. Todo cidadão tem o direito de solicitar ao órgão de trânsito a implantação de sinalização viária. O órgão de trânsito tem o dever de responder por escrito quando será atendida a solicitação ou justificar a sua recusa. Atenção! Não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar sinalização de trânsito. A sinalização nas vias pertencentes aos condomínios, nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, é responsabilidade de seu proprietário, ok? Se o proprietário, né, de um condomínio quiser colocar placa, né, ali dentro do condomínio, ele pode. Bom, agora vamos ver os tipos de sinalização, né, que existe nas vias, né? Vamos ver a classificação. Veja bem, a sinalização vertical, né, são as placas. Tudo que você vê na via de placas é sinalização vertical. A sinalização horizontal, aqui já entra as marcações no chão, né, no piso, no pavimento. Tudo que você vê pintado no pavimento é sinalização horizontal. Aqui pode ser uma faixa de pedestre, aquelas linhas contínuas, seccionada. Tem vários tipos, né, de sinalização horizontal. Tem também a sinalização por dispositivos auxiliares. Aqui já entra o quê? Barreiras, que é usado em obras, tachões. Entra também os cones que a gente usa nas vias, né? Em situação de emergência, né? Furou um pneu, você coloca o cone lá atrás, o triângulo, entendeu? São dispositivos auxiliares. Tem também a sinalização luminosa. Aqui já entra o quê? O semáforo, né? O radar também poderia ser, né? Tem também a sinalização sonora. Aqui já entra o quê? Os silvos. O que são os silvos? São os apitos do agente de trânsito. Tem também a sinalização gestual. Aqui já entra o quê? O gesto do agente e o gesto do condutor, tá bom? Agora vamos ver cada tipo de sinalização para você aprender aí e decorar, tá bom? Existe uma hierarquia na sinalização de trânsito que fala o seguinte, que em primeiro lugar, o motorista ele deve obedecer às ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Em segundo lugar, o motorista ele respeita as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Em terceiro lugar, o motorista respeita as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Bom, agora vamos falar da sinalização vertical, né? Falar das placas de regulamentação. Tá vendo aqui, ó? Já vai decorando o formato da placa, a cor da placa, porque também pergunta na prova sobre formato e cor de placa, tá bom? Veja bem, as placas de regulamentação, elas têm por finalidade proibir, obrigar, restringir o motorista ali na via, né? São placas imperativas que exprimem sentido de imposição, tá bom? Veja bem aqui, ó, no canto esquerdo superior. As placas de regulamentação, 98% das placas de regulamentação, elas são feitas no formato circular, né? Circular. Porém,
tem essas duas placas aqui, ó, que também são placas de regulamentação, que são feitas em formatos diferentes, para que todos os motoristas nas vias urbanas dentro da cidade consigam, né, identificá-las. Essa placa aqui, ó, de regulamentação triangular é a placa de dê a preferência, tá bom? Se você está numa via ali dirigindo o seu carro e essa placa está apontada para você, você tem que dar a preferência para o outro motorista que está na outra via. Tem também essa placa aqui, ó, octogonal, né, que significa parada obrigatória, né? Já grava aí o formato dessas placas aqui, é bem cobrado na prova, tá bom? Essa placa octogonal é porque ela tem 8 lados, né? Se eu contar os lados aqui da placa, ó, vai dar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Essa placa significa parada obrigatória, não é pare não, tá? Tá muito óbvia para ser pare. E constitui infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação. Se você não respeitar as placas de regulamentação, você pode estar cometendo uma infração de trânsito, né? E levando multa. Agora vamos ver sobre as placas de advertência, que tem por finalidade alertar o motorista nas vias, entendeu? Ela alerta o motorista sobre um obstáculo à frente. Adverte os condutores quanto aos riscos e circunstâncias encontradas ao longo da via, tá bom? Então, grava aí, ó, memoriza o formato dessa placa de advertência. Vamos ver agora sobre as placas de indicação, né? Que tem por finalidade mostrar, orientar o motorista ali na via. Veja bem, essa placa aqui, ó, de identificação de rodovias, né? Elas são feitas no formato de brasão, é mais comum de ter nas rodovias. Tem também as placas educativas, tá vendo aqui, ó? Elas são feitas no formato retangular, né? E passam uma frase educativa, né? Por exemplo, use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, entendeu? Decora aí porque é bem cobrado na prova. Formato de placa, cor de placa e a finalidade da placa. Decorou? Beleza, então. Temos também as placas de atrativos turísticos, né? Aqui informa algum turismo, né? Por exemplo, teatro, praça, montanha, praia. Temos também as placas de serviços auxiliares, né? Que informa algum serviço ali auxiliar para o motorista que está numa via rural, né? Lá na rodovia. Porque lá nas vias rurais os serviços são escassos, não tem muito serviço. Então o pessoal aí das rodovias, né, o DENIT, o DR, coloca essas placas de serviços auxiliares que é para auxiliar o motorista, né, lá nas vias rurais. Temos também as placas de indicação de locais, sentidos e distância. Essas placas acostumam, né, a ficar em cima ali da rodovia, né? É uma baita de umas placas, né? Eu acho que todo mundo já viu, né? Essa placa aqui, ó, de locais, sentidos e distância. E tem também a placa de marco quilométrico, né? Aqui é o seguinte, vamos supor que você está numa situação de emergência, o teu carro estragou. Aí você vai andar até achar essa placa de marco quilométrico, né? Vai ligar para o resgate e vai passar para o resgate. Alô, eu estou na rodovia tal, no KM 321. É para localização, né? Em caso de emergência, beleza? As placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Ainda falando da sinalização horizontal, né? Se vocês começar a observar o chão ali nas ruas, né, nas vias, vocês vão ver que existem, né, 5 cores que ficam no chão: a cor amarela, a cor branca,
a cor vermelha, a cor azul e a cor preta, né? Cada cor passa alguma informação. Veja bem, a cor amarela, ela indica via de fluxos opostos, né? Olha a seta, vai e volta, tá vendo? Fluxos opostos. Indica proibição de estacionar, porque se a guia da calçada ali, ó, o meio-fio tiver pintado de amarelo, né? Tá proibindo também o motorista de estacionar. Indica também obstáculos, né? Às vezes tem alguma marcação amarela na via ali, indicando algum obstáculo. Tem a cor branca, tá vendo a cor branca? Ela indica via de fluxos no mesmo sentido, né? Via de mão única, tá vendo? Olha a seta, só vai, né? Aqui só vai, ó, né? Via de mão única. Indica também estacionamento especializado, né? Se a guia da calçada, o meio-fio, está pintado de branco, quer dizer que você pode estacionar o seu veículo ali. Indica também faixa de pedestres, símbolos e legendas, ok? Decorou? Essa linha aqui, ó, longitudinal, né? Quando ela é amarela, é via de fluxos opostos, ou seja, mão dupla, vai e volta, tá bom? Quando essa linha longitudinal ela é branca, é via de mão única. Olha a seta, só vai. Temos também a cor vermelha no chão. A cor vermelha no chão, ela indica hospital, farmácia, ciclovias, contraste para ciclofaixas, tá bom? Lembrando que ciclovias e contraste para ciclofaixas é uma área destinada para bicicleta, para ciclistas, ok? Temos também a cor azul no chão. Aqui já indica o que? Portador de deficiência. A cor preta no chão, ela indica contraste, né? Ou seja, a cor preta no chão, ela serve, né, para dar destaque na cor branca. Veja bem aqui, ó, essa faixa de pedestre. Primeiro passaram uma camada de tinta preta, depois pintaram, né, a faixa de pedestre. Olha como que fica mais destacado, né? Aí de longe o motorista ele consegue ver que tem uma faixa de pedestre, né? Aqui na frente. Aí ele reduz a velocidade e evita, né, de atropelar um pedestre. Ainda sobre, né, a sinalização horizontal. Olha os tipos, né? Aí tem as marcas longitudinais, essas linhas aqui, ó, que fica no meio da rodovia, tá vendo? Temos também as marcas de canalização, tá vendo? Essas listas aqui, ó, pintada na via, serve para canalizar o trânsito, né? Para evitar do motorista vir correndo aqui, ó, e bater no canteiro central, né? Evita acidentes, né? Ou seja, as marcas de canalização servem para fazer o caminho que o veículo deve passar, para evitar acidentes. Temos também as marcas transversais, tá vendo aqui, ó? A faixa de pedestre, ela é um tipo de marca horizontal e transversal, porque ela liga a via de um lado ao outro. Pergunta na prova, decora aí, ó. A faixa de pedestre, ela é um tipo de sinalização horizontal, porque está no chão, porém ela é transversal porque ela liga a via de um lado ao outro. Decorou? Temos também as marcas delimitadoras, né? Essas linhas amarelas aqui, tá bom? Elas delimitam, né, uma vaga ali de estacionamento ou de parada. Temos também as inscrições no pavimento, né? Pode ser símbolos, às vezes pode ser alguma legenda no chão, né? Alguma escrita no chão. Agora vamos falar das marcas longitudinais. Veja bem, quando a linha longitudinal, essa marca aqui, ó, longitudinal, ela é amarela, o fluxo é oposto, né? Uma faixa vai, a outra faixa volta, né?
E quando a marca longitudinal ela é contínua, tá vendo? Que é uma linha só, é porque está proibindo o motorista de fazer ultrapassagem, tá bom? Ultrapassar na faixa contínua é uma infração gravíssima, vezes 5 o valor da multa. Agora, quando a marca longitudinal ela é seccionada assim, ó, é porque está permitindo, né, o motorista de fazer a ultrapassagem, tá bom? Na faixa seccionada, pode fazer a ultrapassagem. Lembrando que essa faixa aqui, ela tem 4 nomes, né? Ela pode ser chamada de seccionada, pontilhada, tracejada ou interrompida, tá bom? É bom vocês conhecer esses termos, né? Quando vocês vê falando na prova algum desses termos, está falando da linha seccionada. Agora, quando a marca longitudinal ela é dupla, duas, tá vendo? Dupla, contínua, aqui também proíbe o motorista, né, de fazer a ultrapassagem em ambos os lados. Quando a marca longitudinal é dupla, porém uma é seccionada, a outra é contínua, significa que o motorista que estiver na faixa da seccionada, aqui ó, ele pode fazer a ultrapassagem, tá bom? Agora, se o motorista estiver voltando na faixa de baixo aqui, ó, ele não pode fazer a ultrapassagem, porque se ele está voltando aqui, ó, a primeira faixa à esquerda dele, tá vendo? É contínua. Então, ele não pode fazer a ultrapassagem. Decorou? Se o motorista tiver na faixa de cima, aqui, ó, seccionada, a primeira faixa para ele aqui, ó, vai ser seccionada. Então, ele pode fazer a ultrapassagem. Se o motorista está voltando na faixa de baixo, a primeira faixa da esquerda dele é contínua, então ele não pode fazer a ultrapassagem. Decorou? Bem cobrado na prova, hein? Aí temos também a faixa dupla seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida. Já estou falando esses 4 termos para vocês decorar aí. Quando é dupla seccionada, aqui já não fala se pode ou não pode fazer a ultrapassagem, tá bom? Eu interpreto essa faixa dupla seccionada como ponto de atenção, tá bom? Porque sempre que eu estou dirigindo o carro e vejo essa faixa dupla seccionada, eu vejo que tem casas, né, ao redor. Então, é um ponto de atenção. Eu, no caso, eu reduzo a velocidade e passo ali com atenção. Veja sobre as marcas delimitadoras, né? As marcas delimitadoras, elas delimitam alguma vaga ali de parada ou estacionamento. Veja bem, esses riscos aqui amarelo, né, são as marcas delimitadoras. Aqui no caso, né, é uma parada de ônibus em faixa de estacionamento. Na MD-02 é uma parada de ônibus com supressão de parte de marcação. Tá vendo aqui, ó, essa linha amarela? Na MD-03 é uma parada de ônibus com supressão de parte da marcação. Na MD-04 é uma parada de ônibus com supressão de parte da marcação. É mais para vocês conhecer mesmo as marcas delimitadoras, tá bom? Ainda falando das marcas delimitadoras, né? Veja bem, a MD-05, marcas delimitadoras 05. Nessa aqui, ó, é um risco só apenas, né? É parada de ônibus em faixa de trânsito. É apenas um risco. A MD-06 é estacionamento reservado paralelo ao meio-fio, né? Tá vendo esse risco aqui, ó? Pois é, a MD-06. Tem também a MD-07, que é estacionamento reservado em ângulo ao meio-fio. Tá vendo aqui o desenho? Tudo isso aqui são marcas delimitadoras. Agora, falando das marcas transversais, é tudo que é pintado ali na via
em sentido, né, de um lado da via ao outro lado da via. Veja bem. Bom, a linha de retenção é essa linha branca aqui, ó, tá vendo? Na transversal, viu? A travessia de pedestre do tipo zebrada, essas faixas de pedestre aqui, ó, do tipo zebrada, né? Que também são marcas transversais. A travessia de pedestres do tipo linhas paralelas é essa faixa de pedestre aqui, ó, com apenas 2 riscos, né, na transversal, tá vendo? E tem também a marcação de área de conflito. Esse quadrado amarelo aqui, ó, no meio do cruzamento, no meio da interseção. Então, quando você vê falando de interseção, está falando de cruzamentos, né? Na marcação de área de conflito, os veículos não devem parar e nem estacionar. Do lado esquerdo aqui, ó, inferior, temos também a linha de estímulo à redução de velocidade, que também são marcas transversais, tá vendo? Essa linha branca aqui, pois é, elas têm uma elevação, né? Quando o veículo ele passa em cima, ele dá uma tremida. Para o motorista prestar atenção, porque ele vai passar, né, numa lombada, numa saliência. Tá vendo aqui, ó, no quebra-mola. E tem também a linha de preferência. Essa linha aqui, ó, tracejadinha na transversal, tá bom? Aqui tem uma rodovia, né? Aqui tem uma via que faz a ligação na rodovia, né? Se o veículo tiver subindo essa via aqui, né? Tá vendo que tem uma sinalização de dê a preferência aqui na via? Pois é, se o motorista estiver subindo essa via, ele tem que dar preferência para quem está na rodovia. Porque quem está na rodovia desenvolve maior velocidade. Agora, falando das marcas canalizadoras, né? Veja bem, essas marcas aqui, ó, né? Quando a marca de canalização ela é amarela, é porque o fluxo, né, na via, ele é de sentidos opostos, né? Veja a seta. Um lado vai, o outro lado volta. É só acompanhar o risco. Tá vendo o risquinho aqui, ó? Um lado apontando para baixo, o outro lado apontando para cima. Quer dizer que a via é de fluxos opostos. Agora, se a marca de canalização, o risco é no mesmo sentido, tá vendo? E é branca, é porque a via é de mão única, né? Sentido único. Aí o motorista passa aqui desse lado, passa desse lado, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, só inverteu o risco, né? Agora tá para cima, porém é via de mão única. Agora, veja como se aplica essas marcas canalizadoras. Bom, agora veja nessa primeira imagem aqui da esquerda. A marca de canalização, ela está protegendo essa área de estacionamento aqui, ó, tá vendo? O motorista que pretende virar para a direita, ele tem que vir até aqui, ó, no centro da interseção, para depois virar para a direita. Agora, veja na segunda imagem. A marca de canalização, ela tá aqui, ó. Tá vendo? Dei um zoom aqui, ó. Ela tá aqui, entendeu? Indicando para o motorista. Motorista, se você vai fazer o retorno, então você já entra aí para a esquerda, né, na faixa de desaceleração para poder fazer o retorno. Porque se o motorista ele deixar, né, de entrar aqui, ó, na faixa de desaceleração e tentar entrar aqui, ó, em cima aqui no retorno, ele pode, né, colidir com o barranco, tá vendo? Ela está protegendo aqui o motorista, né, de colidir com o barranco. Nessa terceira imagem, veja bem, a marca de canalização está protegendo o motorista dele bater no canteiro central da via. Agora vamos ver sobre as inscrições no pavimento, tá bom? Vai decorando aí, né, essas inscrições no pavimento, porque cai na prova. Veja bem, siga em frente, né, a setinha apontando para frente, siga em frente. O vire à esquerda, bem cobrado na prova, e tem aluno que erra, infelizmente. Vire à direita, siga em frente ou vire à esquerda, são duas setas, né? Apontando, siga em frente ou vire à esquerda.
siga em frente ou vire à direita, retorne à esquerda, retorne à direita. Olha o retorno. Mudança obrigatória de faixa, né? É quando você está numa faixa e essa faixa ela vai acabar, daí aparece, né, essa seta no chão pedindo para você mudar de faixa. Movimento em curva acentuada, tá vendo a setinha? Ela fica mais fechada, tá vendo? Sempre observar bem a seta, tá bom? Dê a preferência, né? O triângulo, dê a preferência. Cruz de Santo André. Alguém sabe aí o que significa Cruz de Santo André? Pois é, a Cruz de Santo André, ela significa um cruzamento rodoferroviário, ou seja, um cruzamento férreo, né? É um cruzamento de trem. Bicicletas, serviço de saúde, né? E deficiente físico. Serve para o deficiente físico que dirige, né, estacionar, ou pessoas que os transporte. Bom, agora vamos ver sobre ciclovia, ciclofaixa. Bom, agora vamos ver sobre o cruzamento, né, rodocicloviário. Se o ciclista ele está certinho aqui, ó, andando de bicicleta na ciclovia, ciclofaixa, então os veículos devem respeitar. Tá vendo? Aqui tem dois cruzamentos. A mesma coisa aqui, ó, né? Aqui tem também uma ciclofaixa, né? Se o ciclista tiver bonitinho na ciclofaixa, o motorista ele deve respeitar o ciclista, né? Dar preferência pro ciclista, tá bom? Enfim, é só decorar que a ciclovia, ciclofaixa, ela é pintada de vermelha, né? Na via, tá bom? Pode cair na prova. Bom, aqui nós temos um cruzamento rodoferroviário. Veja bem, né? A linha do trem passando aqui, né? Aí tem as linhas de retenção para os veículos. Tem também essa placa aqui, ó, no formato de X, né? Cruzamento de Santo André. Ok? É só para vocês conhecer mesmo, tá bom? O cruzamento rodoferroviário. Agora vamos ver sobre os dispositivos auxiliares, né? O DD, dispositivos delimitadores. Veja bem, essa pecinha, esse quadradinho aqui, ó, ele acostuma a ficar na rodovia, né? Quando o farol do carro bate nele, ele reflete a luz do veículo, né? Acostuma cair na prova e os alunos errar, né? Às vezes pergunta lá, como é chamado o dispositivo que reflete a luz do veículo à noite nas rodovias? Aí o aluno vai lá correndo e marca, né? Olho de gato, tartaruga. Não é, tá bom? São apelidos, né? Que o povo deu para esses dispositivos. O nome desse dispositivo é catadióptrico, né? Catadióptrico. Decorou? Pode perguntar na prova, hein? Não vai responder na prova olho de gato e nem tartaruga, tá bom? Senão você vai errar. É catadióptrico. Tem também o DT, dispositivo de uso temporário. Aqui já entra o quê? O cone, né? As barreiras, né? Cones de cor laranja e branco na via, tá vendo? Indica obras. Cones na cor preto e amarelo na via indica alguma emergência ali na via, né? Pode ter acontecido algum acidente na via, mas enfim, qualquer um dos cones pode ser usado também em questão de acidentes, tá bom? Porém, o cone de cor laranja e branco refletivo é para obras, né? É mais indicado para obras. Aí tem também esse DL aqui em cima, dispositivos luminosos, tá vendo? Esse painel eletrônico aqui, ele serve para ficar mostrando, indicando para o motorista ali como está o trânsito, entendeu? Às vezes tem um acidente lá na frente, aparece aqui também, né? Acidente a 5 km, reduza a velocidade.
Fica mostrando aqui também a temperatura que está no dia ali, se está frio, se está quente. Às vezes mostra a hora, entendeu? É um painel eletrônico, né? Ele vai mostrar ali se o trânsito está lento, beleza? É mais comum de ter em cidades grandes. Tem também o DSA, que é o dispositivo de sinalização de alerta, né? Ele é feito nas cores amarela e preto. Essas placas aqui, elas acostumam a ficar em rodovias, tá bom? Aí é só seguir o risquinho, né? Seguir o fluxo aqui do risco. Essa DSA 01, tá vendo que o risco tá para cima, tá vendo? Apontando para direita. Quer dizer que pode ter uma curva para a direita na rodovia, entendeu? Pode ter uma saída de carro, né, na rodovia para a direita, né? No DSA 02, tá vendo que o risco está apontando dos dois lados, para a direita e para a esquerda? Pois é, pode ser que a pista simples vai virar duas pistas, né? Pista dupla, para você tomar cuidado com o canteiro central que vai aparecer aqui, entendeu? No DSA 03, o risco está apontando para a esquerda, tá vendo? Pode ser que tenha uma curva para a esquerda ou alguma saída de veículos, né, para a esquerda. Beleza? Agora vamos ver sobre a sinalização semafórica, né, de regulamentação, né? Conhecer os tipos de semáforo, tá bom? Veja bem, esse primeiro semáforo aqui, ó, né? Sinalização semafórica 01. Esse primeiro semáforo todo mundo conhece ou já viu, né? Ele é três cores, né? Vermelho, amarelo e verde. Quando tá vermelho, tem que parar o veículo, né? Quando tá amarelo, é porque vai ficar vermelho. Quando acende o amarelo, tem 3 segundos, né, para o motorista passar. Se o motorista já tiver debaixo do semáforo, quando acender a luz amarela, dá tempo de passar. Se você está a cerca de 50 metros do semáforo e acendeu a luz amarela, você reduz a velocidade, né? E espera o semáforo abrir de novo, tá bom? Vai ficar vermelho, aí você espera o semáforo abrir novamente. Temos também o semáforo, né, de controle de acesso específico. É mais para algum acesso específico mesmo. Por exemplo, travessia de balsa, entendeu? Ponte móvel, beleza? Temos também o semáforo de direção controlada. Esse semáforo de direção controlada, ele aponta só uma direção, tá vendo? Que tem setas dentro do semáforo, ele está controlando uma direção. Nesse caso, o lado esquerdo da via, né? Temos também o semáforo de direção livre, que também, né? Ele tem setas dentro, tá vendo? Porém, as setas dentro desse semáforo aqui, elas ficam, né, o tempo todo verde, né, apontando para o motorista ali, ó, siga em frente ou vire para a direita. É claro que o pedestre tem preferência, né? Temos também o semáforo de controle ou faixa reversível. O semáforo de controle, ele é usado em pedágio, né? Apontando ali, ó, se tem um xizinho vermelho no terminal do pedágio, é porque aquele terminal do pedágio não está cobrando. Se tem a setinha verde lá no terminal do pedágio, é porque aquele terminal do pedágio está fazendo a cobrança, beleza? Agora, essa faixa reversível aqui, ó, ela reverte, né, o sentido da faixa. Ora, a faixa ela vai, né? Ora, a faixa ela volta. Ou seja, essa faixa reversível, ela é programável, entendeu? Serve para reverter o sentido ali da faixa. Tem também o foco de pedestres, né? Que é um tipo de semáforo para pedestre. É bem cobrado na prova, tá? Essa mãozinha aqui, ó, tá vendo? Vermelha, ela significa que o pedestre não pode atravessar a via. Cai na prova, decora aí. E lá na prova, essa mão vermelha aqui pode vir lá preta e branca,
porém significa a mesma coisa, que o pedestre não pode atravessar a via. Tem também esse boneco vermelho aqui, ó, né? Um pedestre vermelho, que significa pare. O pedestre deve parar, porque o semáforo está fechado pro pedestre. O bonequinho verde é porque o pedestre pode atravessar, tá bom? E tem também o semáforo de advertência, né? Aí tem o pisca alternado e tem o pisca intermitente, tá? O pisca alternado fica piscando alternadamente. O pisca intermitente, ele fica pulsando, né? Essa luz amarela. Esses tipos de semáforo de advertência, de alerta, é usado em área escolar, área de prédio, né? Onde tem um prédio ali, às vezes tem essa luz piscando. Em área de estacionamento, entendeu? Decorou? Se você vê o semáforo vermelho, né? Ligado vermelho do semáforo, né? Que não pode passar. Porém, tiver abaixo do semáforo ou do lado do semáforo essa placa escrito conversão livre à direita, quer dizer que o motorista ele pode virar para a direita mesmo que o semáforo esteja vermelho, tá bom? É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, tá bom? Chegou no semáforo, tem essa placa aqui de conversão livre à direita, mesmo que o semáforo esteja vermelho, né? Você pode pegar e virar para a direita. Bom, aqui é para vocês ver como que funciona, né, esse controle de faixa reversível. Vamos supor que lá no centro de São Paulo tem uma faixa que é bem movimentada, né? Aí é o seguinte, eles colocam esse controle de faixa reversível. Vamos supor que eles colocam lá 10 minutos, né, nessa faixa para os veículos que estiver vindo daqui, ó. Aí liga a setinha verde para cá. Fica 10 minutos ligado, tá vendo? Aí passou os 10 minutos. Liga esse xizinho vermelho, né, do lado da via, lá na frente. Aí os veículos que estavam vindo aqui, ele já não pode passar mais, porque está fechado. Aí liga a setinha verde do lado de cá, tá vendo? Aí os veículos que estavam esperando aqui, eles podem passar, entendeu? Utilizar essa mesma faixa. No caso, a faixa ela fica revertendo, né, o sentido de circulação. E falando da sinalização de obras, veja bem, a sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de sinalização vertical, horizontal, semafórica e dispositivos e sinalização auxiliares combinados, né? Tudo isso para mostrar para o motorista que está tendo obras na via.